Precisamos falar desse cara, velho. Pelo amor de Deus. Precisamos falar de Gustavo Gomes, o capitão. Mas também precisamos falar desse outro cara aqui, ó. Esse aí, ó, deu notícia em primeira mão, tá bom? Ele já falou quando vai ser a volta. Temos data agendada para a volta de Paulinho. Vou trazer aqui para vocês. E esse então é um vídeo que é uma mistura de uma reflexão, de uma análise e opinião com notícia. Cara, um dos vídeos mais completos que eu posso prometer para vocês aí, tá bom? Mas ó, deixa o like, deixa o hype, se inscreve aqui no meu Covil, tá bom? Aqui tem vídeos e live de Palmeiras todos os dias. Vocês estão vendo esses nomes passando aqui, são os membros aqui do meu canal. Eles vão passar aqui em todos os vídeos, tá bom? Todos os vídeos desse canal terão aqui os nomes dos membros passando aqui. R$4,99 você ajuda o projeto. E deixa eu fazer um avisinho pra vocês antes de começar com esses assuntos, que é o seguinte, mano. Pra quem assiste as nossas lives diárias aqui, a gente tá soltando uma programação muito braba com o Porco em Debate na segunda. Temos uma identidade nova, ó, o Porco Ouviu, o Debate Alviverde. De terça tem live com o Elião e com o João do Jornalismo Alviverde e do Terceira Academia. Eu falei ao contrário, mas enfim, vocês conhecem os dois. E a gente vai ter uma nova programação aí em breve, teremos novos programas. E os cortes, eles estão saindo todos lá, tá? Eles estão saindo todos aqui, ó, no canal Cortes do Covil. Então se inscrevam aqui, mano. Vocês estão acostumados que eu posto os cortes aqui nesse canal e talvez vocês vão sentir falta dos cortes. Pô, o Rick não tá postando mais corte? Tô postando lá no Cortes do Covil. Aqui nesse canal eu vou fazer só lives e vídeos mais longos como esse que eu tô fazendo agora, trocando ideia, produzidos em off. Aqui são os cortes das lives, ó, tá saindo muita coisa boa nos últimos dias. E pra você se inscrever é muito simples, tá, mano? Aqui no inscrever-se, você vai tocar aqui no botãozinho inscrever-se e vai estar os dois canais, o principal e o de cortes. Eu já fiz essa collab pra facilitar. Então se inscreve lá que os cortes estão saindo todos lá, fechou? Mas vamos falar dos assuntos então. Vamos começar pelo Paulinho. O Paulinho eu não vou nem trazer a notícia, cara. Ele mesmo trouxe, a gente reagiu na live de ontem do pós-jogo do título. E o Paulinho diz aí quando é que ele vai voltar. Se liga nesse corte aí da live pós-jogo de ontem aqui do Covil. Ó, Paulinho para a Cazé TV. Primeiramente, parabéns, Paulinho. Você tá fazendo muita falta. A gente não vê a hora de você voltar. A gente só vai fazer uma perguntinha. Qual é o recado que você pode dar pra torcida do Palmeiras, que tá tão ansiosa assim pra sua volta? E é isso que a gente quer saber. E parabéns. Recado, velho. Bom, o recado que eu posso dar é que eu já tô voltando, já tô na transição física no campo, trabalhando com bola, trabalhando já com contato, com oposição. Claro que eu tô preparando meu corpo, né? Primeiro para poder voltar 100% e daqui, né, algumas semanas eu possa estar relacionado. Acredito que depois da data FIFA eu já vou estar apto. Boa. Obrigada. Caralho, o cara deu a informação inteira. Então, ela não morreu porra nenhuma. Caralho, mano, depois de todo mundo jogando notícia pra lá e pra cá e apuração, os caras pegou o Paulinho e falou, beleza, deixa que eu conto tudo. Caralho. Depois da data FIFA, o Paulinho... Mano, o carrinho o deslizar de joelho do Abel pelo Instagram do Paulistão foi muito melhor. Do Paulistão, vamos procurar já. Quando o Paulinho fala que... tá em transição, beleza, tá com bola, beleza. Quando ele fala, já tô fazendo contato com oposição, aqui pra mim matou. Oposição é você ter duelo com o adversário, tá treinando um time A contra time B, treininho de mini treino, sabe? Tipo, mini jogo, onde ele tem contato físico, onde campo tem... reduzido. Já tá tendo tudo isso já. Ou seja, só não tá jogando ainda por toda a preocupação. Veio uma info lá pela Porcosfera lá no Twitter, de que ele pode só ser relacionado dia 21 contra o São Paulo. Mas ainda eu acho que 2 semanas. Isso. Então não é algo que tira meu sono também não, viu? Quando a gente olha aqui para a agenda de jogos do Palmeiras, ó, ele falou da data FIFA, o Palmeiras vai ter o Vasco, Mirassol, Botafogo, São Paulo e depois vem a data FIFA. E aí a volta da data FIFA é contra o Grêmio. Pode ser o jogo em que ele vai voltar a ser relacionado, né? Ele falou que após a data FIFA ele deve ser relacionado no dia 1º de abril, dia da mentira. Aí é loucura, né? A gente viu muita gente falando, é uma mentira, ele não vai voltar só no dia 1º de abril, meio que na ironia, na zoeira, e pode ser que ele realmente volte no dia da mentira, né, mano? Que loucura, mano. Mas enfim, então, pós data FIFA, o Paulinho deve ser relacionado contra o Grêmio, se não, no mais tardar, talvez contra o Bahia, já pensando em ter ele um pouco melhor pro clássico contra o Corinthians, certo?
Agora a gente, vamos falar de... Primeiro, vamos falar do técnico, né? Tá aqui também, né? Técnicos com mais títulos na história alviverde. Abel, ontem, né? Se tornou o principal vencedor da história do Palmeiras com 11 títulos, né? Tava empatado com Oswaldo Brandão, tinha passado o Luxemburgo. Olha como o Filipão não tá nem nessa lista e é um gigantesco, né? A gente vê que o número de títulos é muito importante, mas tem contexto e tudo mais, enfim. Mas eu quero falar desse cara aqui, ó. Atletas com mais títulos na história alviverde. Gomes, 13. E aí você vai ver vários ídolos, né? Dudu, Mike, 12, Rocha, 12, o Everton, Ademir da Guia, Junqueira. O Veiga não tá nessa lista. Veiga, não sei quantos dele deve ter, 10, 11, mas deve estar beirando ali também. E aí a gente olha... Então, a minha reflexão é o seguinte: dá pra gente só colocar esses caras como os maiores só porque eles têm mais? E eu não acho que o número seja o mais importante. Deixa eu colocar o fone aqui porque eu quero reagir a uma parada. Eu não acho que o número seja a parada mais importante, mas ele é relevante. Então, quando a gente olha, o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras? Em número, sim, mano. Não tem o que falar, mano. Mas em contexto, aí vai muito do lado pessoal. Vocês acham que ele é maior que o Oswaldo Brandão, que o Luxemburgo, ou até que o Filipão, que não tá nessa lista? É muito questão de contexto. O futebol não é só números, mas eles ajudam muito. Eu sempre falo sobre isso, até na análise estatística dos jogos. E a mesma coisa sobre os atletas, mano. O Gomes é o maior ídolo da história do Palmeiras? Ele não passou a Ademir da Guia, mas ele passou em números. E aí a gente pode debater, né? O que vocês acham? Eu, sinceramente, acho uma bobeira esses rankings. Aliás, o ranking numérico tá certo, tá? Não tem nenhum problema porque a gente tá falando de estatística. Agora, colocar em ranking emocional, o Gomes pra mim é maior do que o Dudu. Pra mim pode ser. Pra outro pode não ser. Eu acho que isso aí é uma coisa muito de cada um. Mas eu quero trazer uma parada que é uma reflexão que eu quero fazer aqui com vocês, mano. Do orgulho que eu tenho de ser representado em campo por esse cara, mano. Eu tenho um orgulho bizarro de ser representado em campo por Gustavo Gomes. E aí eu vou explicar o porquê disso. É muito pela atitude, tá? Porque, eu vou colocar um trechinho aqui. Espero que não dê copyright. Globo, não quebra aqui meu vídeo não, mano. É 15 segundinhos de um corte que eu vou colocar do documentário Acesso Total. Pô, eu fiz um marketing pra vocês tão legal aqui, mano. Eu fiz um resumão, tal. Eu só quero esse trecho que o Gustavo Gomes falou após a final da Libertadores. Vamos correr esse risco pelo capitão? Após o Palmeiras perder a Libertadores pro Flamengo, o Gustavo Gomes falou isso daqui, ó. Se liga. Entre perder e ser perdedor. Joguei 3 finais, ganhamos 2. Mas eu trocaria uma para que meus companheiros que não ganharam ainda ganhassem. Cara, isso é loucura, velho. Vocês entenderam o que ele falou, mano? Ele jogou 3 finais de Libertadores, mano. Ele e Gustavo Gomes, né? E ele trocaria um dos 2 títulos que ele ganhou pelo que ele perdeu. Não por ele, porque pra ele não ia mudar nada, mas porque ele queria que esses novos jogadores que ainda não ganharam, ganhassem. Cara, olha o nível de... Pô, isso pra mim é ser capitão, cara. Isso pra mim é ser capitão, tá ligado? O cara se preocupa com o grupo, mano. E você ser capitão, você vai capitanear um grupo. Exatamente isso, cara. E aí quando a gente olha pra isso, ó. E por que eu tô trazendo isso? Vocês vão entender, ó. Eu vou trazer esse post aqui, ó. 700 dias depois o Palmeiras volta a ser campeão. 700 do último título que era o Paulistão contra o Santos. Para um gigante como o Verdão parece uma eternidade, mas essa taça tem um sabor ainda mais especial. 23 jogadores do elenco sentindo pela primeira vez o peso de ser campeão vestindo essa camisa. 23, cara. 2 anos atrás a gente ganhava um título e já mudou tanto a ponto de 23 novos jogadores estarem sendo campeões, mano. Olha o nível da reformulação e às vezes a gente não tem paciência, né? Às vezes a gente passa um ano sem ganhar como foi ano passado e já pede uma nova reformulação dentro de uma reformulação que já estava acontecendo. E, pô... É tudo muito acelerado, mas tudo bem. Esse vídeo não é para debater sobre a nossa pressa. Enfim, somos campeões, é isso que importa. Mas eu trago a importância do Gustavo Gomes. Ele olhou para esses caras e ele entendeu a importância desses caras serem campeões. Ele não olha só para ele. Isso é ser um líder. Isso é ser campeão, é um capitão, cara. Isso é ser um capitão. Pô, Rick, mas aí era o acesso total, né, mano? Pô, o negócio lá produzido, é óbvio que ele falou uma frase feita ali, óbvia, pra ficar bonito, pra ficar legal no documentário. Pois bem, final do Campeonato Paulista ontem, o Palmeiras é campeão e sai esse vídeo aqui, ó, nas redes sociais do Palmeiras. 13º título com a camisa do Palmeiras, atualmente o maior da história. Sou muito grato
tanto grato como os companheiros. Fico muito mais feliz porque... Olha, meu capitão! Parabéns, muitos dos meus companheiros estão ganhando o primeiro título e espero que seja o primeiro de muitos que vai vir pela frente. Vocês têm noção do negócio desse, cara? O vídeo era uma exaltação a ele. Era uma exaltação a ele. Gomes, você é o maior, 13 títulos. Não, mas eu fico muito mais feliz porque os meus companheiros ganharam pela primeira vez. Esses 23 que eu citei. Isso é ser capitão, irmão. Isso é ser capitão. Cara, isso aí... Eu vi pouca gente falando sobre isso, tá? Eu vi muita gente falando sobre... Pô, legal, ele é o 13º título. Ele segue jogando muito, segue sendo o melhor zagueiro do Brasil, beleza. Mas eu vi pouca gente falando sobre o quão esse cara é um... Desculpa, um puta de um capitão, cara. Como pode o cara, após perder uma Libertadores, ele falar: eu trocaria um dos títulos que eu tenho antes por um agora só porque meus companheiros merecem também ganhar. Esses companheiros que não estavam lá na 2021 e que, óbvio, né, a galera ganhou em 20, a grande maioria também ganhou em 21, então não ia fazer falta. Não é que ele tá tirando dos outros, ele tá dividindo, né, com os novos. Querendo, né, dividir com os novos. E aí, isso parece... Não sei se vocês acharam na época que isso pareceu artificial. Muita gente pode ter achado. Eu, particularmente, acredito, porque eu acho que o Gustavo Gomes é esse cara. E aí, logo em seguida, não. Alguns meses depois, o Palmeiras é campeão. E, de fato, ele mostra que ele é isso aí, mano. O cara da TV Palmeiras aí chega e fala: irmão, parabéns, você é o maior, 13 títulos. O cara que mais ganhou títulos, ele, não, eu tô feliz, mas... O que importa é que os meus companheiros ganharam pela primeira vez. Isso é ser capitão, irmão. Eu não tenho nada pra falar, não tenho nada pra acrescentar. A minha análise, a minha reflexão foi dentro de trazer esse vídeo pra vocês. Vocês são super capazes de olhar pra isso, mano, e refletir por si próprios. Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários. Cara, esse cara é um colosso na nossa história. Esse cara é um gigantesco na história do futebol brasileiro. Esse cara é um puta de um capitão. Cara, que orgulho do caramba que eu tenho de ver esse cara com a faixa de capitão do Palmeiras. É um cara que me representa em campo, representa o torcedor em campo. E é um cara que, pô, você sabe que a faixa de capitão do Palmeiras tá em boas mãos. Porque ele não pensa só nele, mano. Ele pensa no grupo, ele pensa no Palmeiras. Ele pensa naquilo que eu mais amo, mano, que é o Palmeiras. Coisa que eu mais amo na vida. Eu sei que esse cara pensa nisso em primeiro lugar. Ele quer o bem pra isso aqui, ó. Que é o que eu mais amo nessa vida, mano. É de arrepiar ver essa parada aí do Gustavo Gomes. E, enfim, emocionante, mano. É emocionante. E eu quero saber a opinião de vocês sobre o Gustavo Gomes aí. Pra mim, um dos maiores da história do Palmeiras. A gente só vai ter a noção do que é Gustavo Gomes quando acabar a passagem dele pelo verde, né? Bom, deixa sua opinião aí. Mais um vídeo aqui no Covil com apoio aqui dos nossos membros. Torne-se membro. Tamo junto e avante palestra.